leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre tudo aquilo que eu li no mês de novembro. Gente, novembro foi o mês do meu aniversário e eu li muita coisa boa. Eu finalizei algumas histórias muito impactantes e eu quero contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Eu comecei o mês lendo o livro do projeto Lendo Christie, que foi Um Gato Entre os Pombos. E aqui a gente vai ter um grande mistério que ocorre em um internato para meninas. E, de repente, ali várias coisas começam a acontecer. A gente tem roubo, a gente tem sequestro, a gente tem morte e, no meio de tudo isso, o detetive belga Hercule Poirot vai entrar para tentar desvendar, né, o que está acontecendo neste internato. Esse foi um livro que ele teve uma premissa muito interessante. Eu gostei muito do que a Agatha estava construindo ali. Porém, depois de um tempo, foi perdendo a força pra mim. Eu achei que os personagens foram ficando cada vez mais genéricos e eu acho que o Poirot, ele mal aparece nessa história. E quando eu leio algo com ele, eu gosto de ver ele como protagonista, sabe? No final das contas, foi uma leitura gostosa, foi uma leitura fluida, como geralmente acontece com os livros da Agatha, mas acabou deixando a desejar e eu acabei dando aqui pra Um Gato Entre os Pombos 3,5 estrelas. Depois, eu acabei finalmente lendo A Vegetariana, da Han Kang. A Han Kang, ela acabou de ganhar aí o Prêmio Nobel de Literatura. Esse é um livro que eu já queria ler há um tempo e finalmente veio aí, gente. E aqui a gente tem a história de uma moça que ela começa a ter sonhos muito bizarros e esses sonhos fazem com que ela decida não comer mais carnes. Ela decida se tornar uma vegetariana, aliás, uma vegana, na verdade. Porém, as coisas começam a piorar, principalmente por conta das influências externas que ela tem ali, como o seu marido, a sua família e por aí vai. E aí a gente vai vendo como ela vai ficando cada vez mais debilitada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, por conta do machismo e do patriarcado. É muito interessante essa leitura porque ela não foi uma leitura leve, ela não foi uma leitura gostosa. Não, ele é um livro curto, ele é um livro que você lê de certa forma muito rápido, porém ele trata de assuntos mais pesados como abuso, como estupro, por aí vai. Mas, gente, eu posso dizer que me pegou muito, sabe? Eu senti que aqui a gente tem uma história, né, em 3 partes e elas se complementam e a gente vai vendo realmente aí o impacto do machismo na vida dessas personagens. E, gente, eu terminei essa história completamente, assim, obcecada pela Han Kang, querendo ler mais das suas histórias, porque assim que eu fechei o livro, assim que eu terminei, eu não consegui mais parar de pensar sobre, e eu ainda estou refletindo sobre A Vegetariana. Foi um livro que na hora que eu li eu não amei, mas que foi crescendo em mim conforme o tempo foi passando. E então eu acabei dando pra ele aí 4 estrelas, mas talvez eu acabe reavaliando isso mais pra frente. Depois, aproveitando que a gente tá nessa época natalina já, eu li The Christmas Guest, do Peter Swanson. E, gente, que história interessante. A gente tem aqui, na verdade, uma novela. O Peter, ele geralmente escreve mistérios, então eu já fui sabendo mais ou menos o que esperar. E aqui a gente tem uma história dividida em 2 partes. Já que nessa primeira parte, a gente volta um pouco no tempo, a gente tem a leitura do diário de uma moça que ela não tem família e, de repente, ela é convidada por uma amiga da escola a passar ali essas épocas natalinas junto com a sua família, num grande casarão. E aí a gente vai ver ali o seu dia a dia nesta mansão, conversando com as pessoas dali, conhecendo todo mundo, sabe, super empolgada. E aí, de repente, uma pessoa vai começar ali, de certa forma, a observar ela, a ficar parado na frente da casa. Tem esse mistério de quem é essa pessoa com essa máscara e o que tá acontecendo. Teve já alguns assassinatos que ocorreram ali por perto e a gente não sabe exatamente, né, o que tá ocorrendo. E aí a gente vai ter a segunda parte, que muita coisa vai ser esclarecida. Gente, a leitura foi super fluida, foi super gostosa, mas a primeira parte foi chatinha. Eu não gostava de ninguém, nenhum personagem era carismático, a própria protagonista me irritava muito, então eu só fui indo, sabe? Mas aí veio a segunda parte. A segunda parte é incrível.
Não que, ai, foi um grande plot twist, a revelação do que estava acontecendo e tal, mas eu gostei de como o Peter, ele acabou aqui explorando a temática do Natal de uma forma mais melancólica. E a maneira como isso é feito é muito bem construído. Por eu não ter gostado da primeira parte e ter amado a segunda, fazendo aí uma média, eu acabei dando pra The Christmas Guest 3,5 estrelas, mas já vou dizer que eu recomendo se você quer uma leitura gostosa, levinha e ao mesmo tempo impactante para esse final de ano. Depois, finalmente, gente, finalmente eu li O Assassinato do Comendador do Haruki Murakami. Gente, essa era a única ficção do Murakami pro projeto Murakamando que eu ainda não havia lido e finalmente eu li. E aqui a gente tem a história de um pintor que de repente sua vida simplesmente vira de cabeça para baixo, a sua esposa pede o divórcio e ele achou que tava tudo bem entre eles, ele acaba saindo da sua casa, ele vai ficar na casa do pai de um amigo de faculdade e o pai desse amigo, ele tá muito doente, então ele tá numa instituição e ele também era um pintor muito famoso na sua época e também o nosso protagonista aproveita essa chance que ele era um grande pintor de retratos e decide que agora ele vai começar a pintar o que ele realmente quer. Mas ele acaba recebendo aí uma proposta de um senhor que mora por ali perto e ele é muito estranho, mas ele quer pagar muito dinheiro para ter ali o seu retrato feito pelo nosso protagonista. Além disso, ele também acaba encontrando nesta casa uma pintura feita pelo dono do lugar há muitos anos que ninguém nunca viu, chamada O Assassinato do Comendador. Só que de repente, as pessoas que estão pintadas ali começam a ganhar vida. Gente, o que dizer desse livro? Ele é um livro mais extenso, ele é um livro mais denso. Essa edição que eu tenho aqui, ela é em large print, ou seja, ele tem as letras maiores, porém, não é só por isso que ele é um livro grande, porque no Brasil a gente tem, na verdade, duas edições, né? A primeira parte e a segunda parte, porque ele é um livro maior. E o que eu mais gostei desse livro é que a gente vê 100% do Murakami nele. Por quê? Porque a gente tem personagens que já apareceram em outras histórias do Murakami. A gente tem todos os elementos do Murakami aqui, sabe? É muito bacana perceber a semiótica sendo trabalhada nesse texto e também é muito interessante as analogias e as metáforas que a gente vai encontrar. Sério, eu gostei bastante. Logicamente, tem coisas que quando eu leio algo do Murakami, vez ou outra me incomodam. Sempre tem algumas questões mais machistas, algumas coisas que realmente incomodam, mas aqui eu não achei que isso tomou muito espaço no texto e a história em si foi muito boa, sabe? Foi me surpreendendo. Não acho que, ai, vai ser minha favorita, que vai ficar marcada em mim, porque não. Eu acabei dando pro Assassinato do Comendador 4 estrelas, foi uma ótima leitura, eu acho que tá muito dentro do que o Murakami tá tentando trazer nos últimos tempos, que é evocar toda a sua própria literatura, então isso foi muito bacana de ver. Então, no geral, foi uma ótima leitura. Depois, gente, eu fiz esse ano, né, o meu projetinho pessoal de 12 livros para ler em 2024, e eu acho que eu acabei de ler o último deles, que foi Alucinadamente Feliz, da Jane Austen. Eu tinha uma previsão 5 estrelas para esse livro, e já vou dizer que realmente foi um 5 estrelas, tá? A Jane, ela é uma escritora, uma jornalista, ela há muito tempo tem um blog onde ela fala sobre basicamente tudo, mas principalmente sobre a sua relação com a sua saúde mental e com os distúrbios mentais que ela tem, de uma forma muito leve, muito gostosa e muitas vezes até cômica. E, gente, é o que nós vamos encontrar aqui. A gente vai ver diversas situações da sua vida, do seu cotidiano, sabe, de uma maneira muito, muito hilária. Eu acho que foi um dos livros mais divertidos que eu já li. Eu gargalhei em diversas partes, mas eu também me peguei chorando, sabe, porque aqui eu me vi muito nesse texto. Eu me vi bastante na narrativa dela, nas coisas que ela passa. Eu já conhecia a Jenny, porque ela tem uma livraria aqui na cidade onde eu moro. Tive aí a oportunidade de conversar com ela, de falar pra ela tudo isso, e foi uma troca que eu vou levar comigo pro resto da vida, e eu acho que isso só fez desse livro ainda mais especial. Foi uma leitura que mexeu comigo de diversas maneiras, que eu sei que eu vou ficar pensando sobre pro resto da vida, sabe? Então foi uma leitura sensacional e espetacular, 5 estrelas pra Alucinadamente Feliz.
E antes de eu falar sobre a melhor leitura que eu realizei no mês de novembro, quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você mande para outras pessoas que você acha que também vão gostar de conhecer aqui esse canal Livro em Livros. Engaje, né? A gente vai trocando aqui figurinhas nos comentários e tudo isso não te custa nada, você vai estar ajudando a espalhar o amor pela literatura e também vai estar me ajudando a fazer algo que eu tanto amo, que é falar sobre literatura na internet, tá bom? Então agora sim, vamos falar sobre a melhor leitura que eu realizei no mês de novembro. E, gente, dentro deste tópico de melhor leitura, também tiveram outras que não foram tão boas assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso falar para vocês sobre os últimos volumes de Fullmetal Alchemist. O que foi esse final de Fullmetal Alchemist? Essa série de mangás vocês escolheram para que eu lesse agora em 2024 para o projeto Um Ano Mangá. E assim, aqui a gente tem a história de dois irmãos alquimistas, que é o Alphonse e o Edward Eric, que quando mais jovens eles tentaram fazer aí um ritual de transmutação para trazer a mãe deles de volta à vida, e isso deu muito errado. Eles destruíram seus corpos e agora eles trabalham com o exército em busca de encontrar a pedra filosofal que eles acreditam ser o único artefato capaz de restaurar seus corpos. Mas, gente, o que acontece? Muitos obstáculos que a gente vai ter pelo caminho deles. A gente também vai conhecer personagens incríveis, né, secundários, que vão estar ali para ajudá-los o máximo que eles conseguem. E aqui, além da gente ter lições de alquimia, a gente também vai ter lições de amizade, de amor, de empatia, de companheirismo. E foi simplesmente sensacional o final dessa história, tá? Já vou falar isso. Assim, do mês passado, tava pendente ainda o volume 24, que eu finalmente li. E assim, gente, neste ponto da história, que já tava se encaminhando pro final, eu não tava entendendo por que tava apresentando tanto personagem, por que tinha tanta maluquice acontecendo, tanta confusão, quando tinha muita coisa pra se resolver. Então eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia. Aí veio o volume 25, que já começou ali a colocar tudo nos trilhos. A gente vê o desenvolvimento de diversos personagens e do começo do grande embate, né, entre eles e os vilões da história. E aí eu acabei dando pra ele 4 estrelas. Veio o volume 26, o penúltimo, e muita coisa se amarrou. Eu achei que tudo começou a se encaixar perfeitamente bem. Eu gosto muito do que a Hiromu faz aqui, né, de como ela consegue equilibrar perfeitamente drama, ação e comédia. Eu gosto de como ela foi desenvolvendo os personagens, eu gosto de como ela encaminhou tudo aqui no final. Então, para esse volume, eu dei 4 estrelas e meia. E aí veio o último volume, o volume 27. E eu preciso falar que apesar de eu não ter amado toda essa saga de mangás, eu tive meus problemas aqui. Eu gostei muito da proposta que a Hiromu trouxe desde o começo, de como ela tinha uma ideia clara do que ela queria passar, de como ela construiu esses personagens e a dinâmica entre eles, o relacionamento que a gente vai tendo e também o crescimento deles ao longo dessa jornada. E neste último volume, ela entregou o final perfeito. Nossa, ela amarrou tudo, ela trouxe tudo que a gente foi vendo ao longo desses 27 volumes de uma maneira espetacular. Sério, como tudo culminou aqui, foi simplesmente incrível, eu não tenho o que reclamar, sabe? Eu acabei dando pro volume 27 5 estrelas, achei que foi o final que a história precisava, sabe? E acabou aquecendo muito meu coração. Eu ri, eu chorei, eu me diverti, eu me apeguei a esses personagens e eu percebi isso exatamente nesse último volume. No geral, foi uma experiência muito bacana ler Fullmetal Alchemist. Eu acho que é uma história que vai ficar comigo aí por um bom tempo. Eu acabei fazendo aí grandes amigos ao longo dessa jornada, conhecendo esses personagens e vendo tudo que foi acontecendo com eles. Só posso dizer que muito obrigada a quem acabou votando lá no Instagram para que eu lesse toda essa série aí em 2024, porque foi realmente muito gostoso e foi muito satisfatório o final de Fullmetal Alchemist. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou no mês de novembro. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.